A Bíblia fala sobre loucura? Oh, mas com certeza! E não apenas isso. Só Jesus pode lidar com a loucura. Duvida? Então curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então vamos lá. Primeiro, as pessoas não falam mais em loucura, porque a palavra loucura ficou uma palavra muito feia. Então antigamente falava em loucura, aí depois doença mental, síndrome e por aí vai. Até a questão da nomenclatura, como que eles... Eu tenho um vídeo em que eu falo só sobre isso, como que eles usam as palavras de uma maneira safada, mentirosinha, síndrome, transtorno, aí eles agem como se fosse doença, mas aí quando você os espreme, aí não é doença. Mas é assim, é terrível, mas enfim, essa era a ideia. Ao longo da história, a palavra foi mudando, mas muitas das doenças mentais têm a ver com o que a gente chamava antigamente de loucura. E aí tem uma coisa interessante, tanto a Bíblia quanto o DSM, que é a Bíblia da psiquiatria, concordam. Loucura é a falsa crença. É a crença em uma mentira. É a crença numa falsa realidade. É o delírio. Eu falo mais sobre isso na minha série sobre psicologia e psiquiatria, acho que no episódio 5. Eu faço a citação lá, inclusive, do DSM. Mas enfim, o DSM diz isso, olha, o que é o delírio? É a crença numa mentira, numa falsa realidade. A Bíblia também diz isso, que a loucura, o delírio tem a ver com a crença na falsa realidade, numa mentira. Paulo disse que o mundo chama a cruz de loucura. Como assim? Porque nós dizemos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Lembra quando Paulo pregava para uma autoridade romana? E quando Paulo falou que Jesus Cristo havia ressuscitado, a autoridade romana disse: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Por quê? Porque eles dizer que um homem voltou dos mortos era uma loucura, ou seja, uma coisa que é impossível de acontecer. Nós sabemos que não é loucura, que é verdade. Nesse sentido, então, o mundo que nos chama de loucos, na realidade, é o mundo que tem que usar a camisa de força. Por quê? Porque eles não creem na verdade. A verdade é, Jesus sim ressuscitou dentre os mortos. Mas, enfim, o que a gente está vendo aqui é que a Bíblia também concorda com isso, que a loucura é a falsa crença. É a falsa crença. Deuteronômio capítulo 28, verso 28. A Bíblia fala de loucura. Deuteronômio capítulo 28 é um capítulo em que Deus está amaldiçoando Israel, dizendo, olha, se vocês não obedecerem a minha palavra, eu vou amaldiçoar vocês. E aí há uma lista de maldições. Dentre elas, a maldição descrita no versículo 28. O Senhor te ferirá com loucura. Opa, como é que é? Deus fere com loucura? Porque eles dizem que a questão da loucura não tem nada a ver com a gente, com Deus. Hein? Mas se Deus que pode ferir alguém com loucura, ele não pode curar? Ele não pode livrar alguém da loucura? Deus está amaldiçoando aqueles homens e dizendo que se eles desobedecerem a palavra, uma das maldições seria loucura. Mas a Bíblia tem muito mais textos para falar sobre loucura. Pense, por exemplo, em Romanos. Paulo disse que a loucura, que é a falsa crença, acreditar em mentira, seria consequência do abandono da verdade, do abandono de Deus. Em Romanos 1, ele diz que o homem abandonou o conhecimento de Deus, mesmo sabendo que Deus existe, que Deus é real, por conta da sua rebeldia. E aí eles se tornaram idólatras. E aí Paulo diz, por isso Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Disposição mental reprovável, ou seja, eles pensam naquilo que é errado. Eles pensam de maneira errada. Por quê? Porque abandonaram Deus, porque rejeitaram o Criador, se tornaram estúpidos. Quer um exemplo disso? Não é estupidez que na Índia, por exemplo, as pessoas venerem uma vaca? Por que isso? Paulo está dizendo, isso é loucura. Isso é loucura. Não é loucura que os homens se ajoelhem diante de uma imagem de gesso? Isso é loucura. E por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu essa loucura? Por conta do fato de que eles abandonaram o Senhor. Agora, veja bem, eu não estou falando aqui, neste vídeo, sobre doenças cerebrais. Afinal de contas, o cérebro sendo algo físico, ele fica doente. Eu estou falando aqui sobre pessoas saudáveis e que mesmo assim são descritas como loucas, e são de fato loucas. Ela não tem nenhum problema físico, cerebral, orgânico, nada. Mas são loucas porque acreditam em mentiras. Quer um exemplo disso? De como que a gente muitas vezes pode estar completamente doido e saudável ao mesmo tempo? Um exemplo é a gravidez psicológica. O seio cresce,
a menstruação cessa, a barriga aumenta, mas a pessoa não está grávida. Ela crê em uma mentira. E essa mentira chegou ao ponto de provocar sintomas até reais. O seio de fato cresceu, a menstruação de fato cessou. Mas essa pessoa não está doente. Ela não tem algum problema físico, neurológico. Não, ela não sofre de uma patologia cerebral. Ela apenas creu em uma mentira. Assim como, por exemplo, a crença no efeito placebo. O que é o efeito placebo? É quando você ingere farinha, mas pensa que é remédio. E pasmem, você melhora. Eu sempre conto essa história quando eu falo sobre isso. Na minha igreja, tem uma irmã que é enfermeira, e ela conta que ela estava lá no hospital e o cara um paciente já tinha recebido o remédio, mas ele continuava com muita dor e ele pediu por mais remédio. A enfermeira foi até o médico e o médico disse, não dá! Ele já recebeu o remédio. O que ela fez então? Ela foi lá e fingiu que colocou o remédio, colocou soro, o cara dormiu e no outro dia ele disse, você colocou muito remédio. Esse é o efeito placebo. Esse é o efeito placebo. Você pensa que está tomando um remédio, não está, mas melhora por conta da mente. Olha que coisa. Quer ver? Lembra quando você era criança e você arrancou o tampão do dedo lá jogando bola, lá na rua da sua casa lá. E aí a sua mãe, para te acalmar, deu água com açúcar para você e você ficou calmo. O que é isso? É placebo. Não há prova de que água com açúcar de fato acalme. Mas você não ficava mais calminho? Por quê? Você acreditava naquela mentira. E aquela mentira resultava numa melhora real. Não é assustador isso? A mente humana? Isso não significava que você estava doente, de forma alguma. Havia alguma patologia em você? De forma alguma. Então, esses são exemplos de que falsas crenças, mesmo você não tendo nenhum problema cerebral, eles têm consequências reais. Nesse caso aqui é uma consequência positiva. Mas as falsas crenças podem ter consequências negativas também. Que quando você acredita em uma mentira, você se torna doido. Agora, veja bem, se a loucura é a falsa crença, é a crença em uma mentira, como a Bíblia declara e o DSM também, se a loucura é a crença em algo falso, é a falsa crença, a cura não estaria somente em Jesus? Afinal, ele alegou ser a verdade. Não uma verdade, a única. Vejamos um exemplo disso na Bíblia, de que o arrependimento e a fé em Deus restabeleceu um homem doido, Nabucodonosor. Nabucodonosor olhou para o seu reino e disse, eu sou demais, olha o tamanho do meu reino. Por conta disso, leia comigo o texto. Serás expulso dentre os homens e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ele disse, eu construí isso. Nessa hora Deus o feriu com loucura e disse, quando você se arrepender e reconhecer que eu tenho o controle de tudo, aí então você vai voltar à sanidade. Como é que é? Ele tinha que até se arrepender para voltar à sanidade? Não até voltar à sanidade para daí se arrepender? É isso que o texto está dizendo? Parece que é. E veja o que acontece. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e o louvei, e o glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Ele reconhece, como o texto declara, quando você vai ficar doido até reconhecer que só o Senhor é Deus. Ele reconhece, aí diz o texto, o entendimento dele voltou. Que coisa! E quem lhe devolveu o entendimento? Deus, diz o texto. Agora, escute essa história aqui de minha igreja, do Edivaldo e de sua esposa, a Mari. Mais especificamente da Mari. O avô dela, ele sofria de fato. Aquilo ali é doença real. Ele tinha Alzheimer. Já estava em estado degenerativo. Acho que era Alzheimer mesmo, mas enfim, era uma doença real. Se você estiver aí, Edivaldo, me corrige, tá? Se não foi Alzheimer. Vocês podem vir aqui na minha igreja conferir, tá? O Edivaldo tá aqui, a sua esposa, uma bênção, enfim. E eles contam, quem me contou, eu acho que diretamente em primeiro lugar, acho que foi o Edivaldo, que o avô dela tinha isso e estava lá na cama, e o pai, que no caso era o filho, né, do avô, nossa, ficou complicado aqui agora, mas vocês estão entendendo, né? Enfim, o pai da Mari pregava para o pai dela, que estava lá na cama, com Alzheimer, estado degenerativo, não entendia ninguém, não respondia nada, e ele pregava o evangelho.
durante tempos, eu não lembro exatamente, mas eu acho que foram anos, e pregando, e pregando, e pregando. E aí o que aconteceu? O pai da Mari estava na praia, parece, e aí o avô dela ligou e falou, olha, eu quero falar com meu filho. Eu quero falar com meu filho, eu quero falar com meu filho. E ele não podia abandonar lá todo mundo, esperou mais uns 3 dias ainda, porque ele voltou à sanidade, olha que coisa. Ele voltou, estava lúcido, e aí chamava e queria falar com o filho, queria falar com o filho dele, porque ele queria aceitar, queria se arrepender e crer em Cristo Jesus. O filho voltou, pregou mais uma vez para ele, o pai creu, e olha que coisa, e logo em seguida o pai voltou ao estado degenerativo, logo em seguida faleceu. Mas que coisa, não? Mas que coisa. E os cristãos têm acreditado que o evangelho não é miraculoso para lidar com aqueles que sofrem, inclusive nesses casos de doenças reais, ou naqueles que principalmente não têm doença alguma, mas acreditam em mentiras. E por conta disso estão às vezes lá profundamente deprimidos, com todo tipo de diagnóstico possível aí. Os crentes acham que não, é que ela é bipolar, é esquizofrênico, então isso não tem nada a ver com a gente. Mas olha a psiquiatria. Mais pessoas morreram em hospitais psiquiátricos americanos do que nas guerras americanas. No Brasil, você já ouviu falar sobre o Holocausto brasileiro? Mais de 60 mil pessoas morreram nesses hospitais assassinadas. E se você faz uma pesquisazinha aí no Google, você vai notar, infelizmente, não é exceção, isso é a regra. As pessoas vão para esses lugares e... Você conhece alguém que foi para lá, para algum hospital psiquiátrico e voltou saudável? Eu conheço muitas histórias de gente que foi lá para lá ruim e voltou pior. Ou quer dizer, nem voltou, né? Mas ficou pior. Então é isso. Se a loucura é a falsa crença, quem é o único remédio, se não a verdade? E se a verdade é Jesus, quem de fato pode lidar com a loucura, se não Cristo Jesus? Mas este vídeo, obviamente, é só uma introdução ao tema. Eu quero te convidar a assistir a minha série sobre psicologia e psiquiatria, em que está aqui disponível aqui para você no YouTube. Assista e caso você queira se aprofundar ainda mais, tem o meu curso A Culpa é do Meu Corpo, que eu falo depressão, o que a Bíblia fala sobre esquizofrenia, TDAH, enfim, por aí vai. Tá aqui, o link desse curso está aqui na descrição. Deus abençoe e até o próximo vídeo.